Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida. Eu sou o Osmar Campbell, estou aqui com... Fabiano Cabreira, Osmar. Que prazer Onde estar ao seu estamos? lado. Estamos na On Studio. Essa estrutura maravilhosa de estúdios. Tem teatro para 600 pessoas aqui em cima. Tem estúdio com aquela tela verde no fundo, como chama aquilo lá? CGI, Chroma Key. Chroma Key. Tem... CGI. Oh, isso aqui é um planeta, um prédio de estúdios maravilhoso. Então Obrigado você que por esteja receber. interessado On Studios. em gravar o seu podcast, seu canal no YouTube, sua plataforma de jogos, procure a One Studios. Tem aí o... aqui, ó. Depois Que eles aparece o logo aqui dão no toda fundo. uma estrutura para vocês montarem o canal de vocês e arrebentar no mundo digital. Estamos com nossos dois convidados hoje. Duas estrelas maravilhosas. Presente senhoras nossos e senhores. convidados. Temos aqui Rafael Fernandes, editor e roteirista de quadrinhos. E temos aqui o grande Gustavo Barreto, game designer, sócio da Fanbox. Isso aí. Sejam muito bem-vindos. Gustavo, que já veio aqui já pela 7ª vez. Ele... Gustavo, Cada vez que ele vem, ele representa uma editora diferente. Gustavo é um padrinho nosso, cara. Ele com a Vanessa, com a Já Fanbox, veio pela são pessoas Dev. que realmente pegaram a gente Veio no pela colinho Fanbox, e veio pela falaram, Devir, já veio tudo. É a gente dupla. Você está envolvido Triplo, em quádruplo, várias- isso aí é... Vamos chamar só de agente. A gente pode falar do seu trabalhinho na Devir? Não, vamos falar só da Fanbox. Só da Vamos Fanbox, falar só é. da Fanbox. Por enquanto, segredo. Sim, sim, sim. Eu sou meio linguarudo, desculpa, Gustavo, eu sou dedo duro, eu entrego as coisas. E aí, vamos seguir, Osmar? Vamos falar do início da vida deles, como eles chegaram? Lógico. Não, eu queria conhecer um pouco mais o Rafael, que o Gustavo já fez Gustavo é velho da participação casa. aqui demais, já é da casa aqui já. Queria conhecer um pouco o Rafael, a história dele com quadrinhos, com desenho, com Essa roteiro. barba do Wolverine. É a minha, pô. Que isso, Rafinha. Fala aí pra Costeletas. gente um pouquinho de você, do seu início, como você chegou nesse mundo. Bom, cara, a história é meio doida, assim. Eu sou formado em História. Chega mais Maravilha. pertinho do microfone. Formado em História pela USP. Mas não vingou, cara. Não consegui Ué. me encaixar nisso. Virou história o Isso, curso. cara, virou história. Né? Ficou pra história. Mas enquanto eu fazia a graduação, me interessei ali por alguns cursos de comunicação e comecei a me Tá. envolver. E aí surgiu uma oportunidade num curso de quadrinhos que eu tava fazendo lá, de trabalhar como editor assistente da Marvel DC. Aí passei um tempão trabalhando com isso e assumi a revista Mad. Vocês lembram da revista Mad? Cara, eu acho que não chegava em Belém. Do menino que não tem um dente assim, é uma revista de humor. Não chegava em Cravinhos também. Não, Cravinhos acho que não teve também, não. É a revista mais importante de humor do mundo. A gente tinha uma edição nacional, era ela e a Chiclete com Banana, as mais se importantes. puder até colocar no telão, acho que vocês vão lembrar. Sim, sim. Não, eu lembro. Eu só não lia. Mas eu tô ligado qual é muito importante. Teve desenho Inclusive- animado e tudo. Inclusive tinha muitos roteiristas e muita gente boa, redatores que escreviam lá, que hoje em dia são pessoas imensas, né, aqui no Isso. mercado. É realmente uma revista muito influente. Só não tinha o costume de ler ela, não. Eu também, pra mim, Cravinhos não chegava, não. Mas se o Rafa conseguir achar a revista Mad e jogar aqui pra gente... E aí lá você fazia o roteiro dos... Eu era o editor-chefe, comandei a revista Editor-chefe. por 10 anos, né? Fiz 90 e cacetadas números. Isso aqui em São Paulo. Isso, Você é daqui mesmo. Eu sou de São Paulo. Tá. É, sou da periferia, de São Mateus. Que isso. São Mateus. E tá lá até hoje. Não, hoje eu moro no Belenzinho. Mas minha família mora toda em São Mateus. Entendi. Tô ligado. E aí, o que você trouxe pra gente hoje? A revista? Isso, aí depois da média eu comecei a trabalhar com quadrinhos e virei roteirista mesmo. Lancei um quadrinho chamado Ditadura no Ar e tal. Mas era uma E- história que você já tinha? Como é que surgiu essa história? Primeiro te contratam e sentou a bunda na cadeira pra tirar uma na história. Na época da média eu que definia as histórias, né? Mas Olha, ele achou aqui a Olha lá. capa da Mad. é uma clássica Olha revista só. de humor. A galera tá, conhece, pô, a lógico. galera conhece. Tá. Tinha um desenho na Cartoon e tudo. Tô ruim de memória. E aí na sequência comecei a trabalhar com a Draco, que é uma editora que só faz quadrinhos e literatura nacional. Ela já existia já, né? Já existia, eu tinha alguns anos, e eu também já existia no mercado, né? Aí a gente se juntou, eu e o Eric, somos em dois lá, 2 sócios, e começamos a produzir as nossas HQs, né? Ele fazia só literatura, aí comecei a fazer quadrinhos por eles lá. E aí nasceu o projeto do Apagão, que fiz junto com o Camaleão. Esse é um dos quadrinhos, por enquanto são 3. 3 volumes. E o que seria o Apagão? Cara, rola um blackout em São Paulo, 3 meses sem eletricidade. A cidade, o centrão ali, se divide em gangues. Cada gangue meio que representa uma visão política. Essa parte meio que já tem. E essas gangues começam a disputar território e recursos na porrada.
É isso. É isso, basicamente é isso. A essência Quase é um essa. Walking Dead do... Só não tem zumbi. Só não tem zumbi. Os zumbis somos nós. Cara, eu acho que tem zumbi sim. Se tu procurar bem naquele pessoal lá, Acha. você encontra. Dá pra achar. Dá pra achar. Tem um lugarzinho ali que todo mundo vai, que é legal. E aí a gente acompanha alguns personagens específicos, a gente tá vê um geralzão. São vários grupos, né? O principal são os macacos urbanos, né? Que é uma galera que é meio... mistura várias culturas de hip hop, punk, street e tal. Então eles meio que são habilidosos em parkour, capoeira, tem umas questões ali. E eles meio que querem reconstruir a sociedade, né? Fazer uma coisa... E tem outras gangues que são mais agressivas ou que só querem bagunçar geral e tal. Nesse volume do Fruto Proibido é uma gangue de Minas que se chama Dandaras, que aí é uma outra história, meio que tudo corre paralelo e agora eu tô juntando os grupos, né? A gente vai... Cada volume meio que trabalhou uma gangue. E agora no próximo... Quando que surgiu o quadrinho? Olha, foi logo na minha entrada na Draco, 2012. 2012. Saiu na Imaginários em Quadrinhos, uma coletânea que a gente fazia, saiu uma historinha. E aí depois a gente foi ampliando o universo. Até agora tem um monte de coisa, trilha sonora, audiojogo. Pro quadrinho, a arte, né, é muito importante. Sem dúvida. Quem que desenhou ele, que criou a parte visual dos personagens? Olha, o cara que criou a série comigo foi o Camaleão, que é o mesmo que desenhou a capa do jogo, né? E nesse volume quem fez foi o Abel. Nós já trabalhamos em 3, por enquanto, que já foi publicado. O Camaleão, o Abel e o Thiago Palma. São os 3 desenhistas do projeto, e aí passando por áudio, por jogo e tal, eles trabalharam nesses 3. Agora eu vou trabalhar com um novo cara que... Eu não falei isso em lugar nenhum. Com o Di Lacerda. No próximo projeto. Isso aí é novidade. Caramba, cara. Que legal. Isso é novidade até pro Gustavo, não sabia. Cheguei aqui, ele... Gustavo... Caramba, velho. Tô quietinho só fazendo, cara. Tá certo. Pandemia não parou, não. Não parou nada, não. Seguiu Sangue no zóio. produzindo. E a gente vai abrir um desse aqui pra mostrar? Claro. Eu tava Pô, até isso. incomodado já. Abre aí pra gente conhecer. Então primeiro surgiu o quadrinho. E como é que foi a ideia de converter isso pra um jogo? Pô, fiquei amigo do Gustavo, acho que a gente se conheceu em algum lugar, não lembro agora. História boa. Você sabe contar essa história melhor Claro que eu. que eu sei. Tava Foi lá. numa né? Comic Con? Não, Foi no Conta só a parte que pode contar, tá? Não, é que assim... Conta a parte só que Aí vocês não tem o estavam que vestidos. contar. Aí não tem o que contar. Eu tava no Ressaca Friends, né? Que é um evento tinha o Anime Friends, né? Um pouco mais conhecido. Aí o pessoal tinha um evento do segundo semestre, que era o Ressaca Friends, aí conheci, né, o Rafael, viu o quadrinho, né, do Apagão. Até se pudesse botar na tela também, Apagão HQ, né? Consegue o Apagão HQ? Na época era o... Que ano foi? Boa pergunta, 2013. Então 2013. provavelmente foi o Apagão... Que o Mangril tá... Apagão Extra, ligação tinha direta. Extra, ligação direta. Era um fininho, né? 20 Isso, páginas. mas tinha a capa do outro também, que era o principal, Cidade Sem Lei e Sem Luz, né? Isso. Cidade Sem Lei e Sem Luz. Aí me encantei, né, com a arte do Camaleão, que é apaixonante, né? Assim, ele passa muita ação, sabe? Eu gosto muito disso, você vê muito movimento na arte dele, sabe? Ele consegue... E muito detalhe também, sabe? Isso que é bacana, que mesmo na parte interna dos quadrinhos, né, que às vezes assim, na capa tem uma baita de uma arte legal, mas na parte interna não é tudo isso, né? Às vezes o pessoal faz uma coisa com menos qualidade no miolo do que na capa, né? Mas no Apagão não. A arte é boa, interno também e segura, não tem quadrinho, não tem baixa qualidade ali. Isso que me assombrou, sabe? Eu falei, gente, que bacana, tal. E aí só aproveitando, já você tá falando do Camaleão. O Camaleão é tipo um gênio, cara. Ele é aqueles caras que desenham caricatura e fazem quadros e tal. Puta artista. Ele lançou uma série de quadros agora do Ronaldinho Gaúcho, pra você ter uma ideia. Aí. A exposição já rolou fora do Brasil, lá no Barcelona. Então o cara é... Pegou momentos do Ronaldinho Gaúcho, aquelas fases épicas, aquelas jogadas É um material históricas oficial e feito com a família do cara. Bem... fez quadros. Isso. Tem um aí passando com passaporte falso, é muito bacana. Que ele tem. Essa fase aí seria pós-Apagão. Alfândega ali no Paraguai. Isso. Aquele momentinho assim, ó, entregando. Foto Aqui, ó, boa. vamos mostrar aqui um pouquinho da... Mas prossiga aí a história. Manual de assim, eu regras do jogo. vi o material, falei, nossa, eu quero muito fazer um jogo disso, né? E falei com o Rafa e tal. Aí levei uma proposta, né? Ele se interessou e tá aí o jogo. Deck aqui, ó. E a gente... Isso aqui são que pontos de vitórias? Isso, são os pontos de vitória. É que no Apagão, o que acontece? Os pontos de vitória, eles representam
a quantidade de território que a Se gangue destacar, tem, né? né, a quantidade de respeito e prestígio e temor que ela gera, né, nas outras gangues, né, e mais ou menos assim, a moral, né, que você como líder de gangue tem com a sua própria equipe, né? Gustavo, acho importante uma coisa. A gente fala de gangue, muitas vezes as pessoas pensam em crime. Tá. Não é gangue nesse sentido. Gangue mais no sentido de turma, uma galera. Como aquelas gangues Grupos. aqueles grupos, por exemplo, que tinha de música, da galera do hip hop, ou mesmo do punk. Sim, Tem sim. a gangue dos fulano, a gangue do ciclano, que tinha muito isso na Se origem elas do... denominam gangue, né? Mas Isso. é porque gangue ganhou uma conotação criminosa com o tempo. Quem viu Warriors, né, por exemplo, já sabe lá que tem as gangues e cada gangue tinha ali um aspecto, uma pegada e tal. Que é aqui o caso, que no caso seria cada um dos jogadores, né? Exatamente, cada jogador é meio que o líder de uma gangue. Aqui os personagens mesmo do que tem nos quadrinhos, os personagens Isso. principais Essa arte personagens. foi feita pro jogo, né? Essa arte foi feita pro jogo. É a arte do Cada Thiago jogador Palma é e do um Abel. personagem Não, da história? você é o líder da gangue, né? E você vai Administrar. administrar os recursos e fazer alianças com outras gangues para lutar contra inimigos em comuns. Tá, eu sei que vocês gostam porque muito a- da parada da negociação. Uhum. Tem isso também nesse Não, jogo de você. é mais cair mind dentro game. mesmo. Não, cada jogo tem uma Tem estética, mais uma né? questão Cada do blefe, né? Tem mais aquela questão isso, ali do... Blefe. Tem, né? blefe Uma é provocação. Esse é um jogo mais da zoeira, vamos Mão dizer. escondida, e aí Mão escondida, isso, o exato, adversário não sabe o que tem na sua mão, você porque, não tem. porque tematicamente é o seguinte, né? Como é que uma gangue... Aí gangue, no sentido de gangue, quer dizer, é aquela coisa sei lá, do clipe do Michael Jackson, sabe? Quer dizer... Bad, né? Bad, exato, que um chega e se encara, o outro se encara também, fica Isso. aquela coisa, sabe? Você quer ganhar No papo do frango, né? Aquele bagulho lá do... exato. O pessoal não vai... É uma intimidação. Isso, exato. Quer dizer, então assim, o combate, ele tá representado... Que, assim, o combate da gangue é diferente de um combate de outros estilos. Sei lá, do UFC, que o pessoal pau, já cai matando no chute, na porrada e tal. Não é bem assim. Sei lá, ou uma guerra, né? Que o cara entra com tecnologia, com tanques e tal, e armas, isso, aquilo. Ali não, quer dizer, o grupo chega, meio que se apresenta, se encara... Aí o outro também se encara e eles falam, e aí, meu, será que nós dá conta ou a gente foge? A real sabe? é como se ninguém quisesse tretar de verdade, Exatamente, né? Porque vai dar ruim, né? ninguém quer sair perdendo. Tipo, meu, você não quer... Você quer que o cara corra, você quer ganhar... Assim, você quer ganhar sem ter que necessariamente entrar em campo, entendeu? Você dá aquela moral, é melhor você sair e tal, aí beleza, você sai fora, já fica e tal. Quer dizer, e meio que ganhar na... Vocês lembram quando Na a gente era pressão, moleque né? e chamava todo mundo da escola pra brigar com a escola adversária? O conceito é mais ou menos esse. É isso aí. Que você veio da chegava periferia um mesmo. na frente ali, né? Todo cara- falando louco assim. É mais Aí, da cadê pose. cadê o Joãozinho? Né? Que Gente, falou que a minha mina é mó não sei o quê. deixa eu falar pra O Jorge vocês. já tá longe agora. Esse jogo aqui, o Rafael não inventou esse jogo. Ele viveu Ele só descreveu. 3 meses sem luz em São Mateus. Ele fez a dramaturgia da infância dele. Ele só se lembrou, ele só botou no papel as lembranças dele. Pior Ele leu um diário quando ele era criança e olha, só vou dessa nota. Ele pegou o diário e entregou pro desenhista. Não, Pior que o desenho. conceito começa num apagão em 2009. Porque você antigamente precisa hoje não contar tem essa mais história, apagão, né? Era uma coisa mais Conta comum. aí. Mas vocês lembram do apagão em 2009 que rolou... Eu não morava aqui ainda. Não, mas foi no Brasil inteiro. Foi um mas lá já apagão. não tinha luz que lá, chegou- então não tinha lá. A gente não percebeu. percebeu. Eu sou de Belém, né? Lá as velas não apagaram nessa hora. Pô, eu sou filho de Aí, nordestinos, ó, eu não tenho nenhum tipo de questão nesse nosso diretor de corte ali falou que o apagão não afetou a região norte, ele falou. Ah, verdade. Então, Porque a gente tem Tucuruí lá, né, gente? Tem A muita gente madeira lá que os caras queimaram. esse blackout pegou até o Paraguai. Né? É aquela da Itaipu, né? A usina de Itaipu. A gente tem Tucuruí lá, que é outra hidrelétrica. E foi muito estranho, porque eu tava num show. Eu tava no show do Gogol Bordello, que é uma banda de punk misturada com cultura cigana. Cara. E aí tava ali curtindo o show e o cara no meio do show teve uma pausa assim estranha, mas ele falou: olha, galera, rolou um blackout, mas a gente vai tocar até as baterias acabarem. Eu achei que era algum tipo de gíria ou brincadeira dali, porque ele usava muito essa coisa da cultura cigana e tal. Vamos tocar até as baterias acabarem. Cara, Aí o cara eu- falou que... Achei demais, né? Falei, beleza, a gente continuou curtindo e tal, acabou o show, a gente... Tava eu e na época minha namorada, minha esposa, Michele, a gente, vamos comer um dog, a gente deu aquela enrolada, sabe? Pra dar uma... Porque a gente ia voltar pra São Mateus, né? Porque a gente morava com os nossos pais. Sim. E tava na zona oeste, do outro lado da cidade, né? E aí, bom,
Saímos de lá, chegamos no estacionamento, só tinha o nosso carro, tudo escuro. Falei, que estranho, né? E aí o cara do estacionamento, tá bem que vocês chegaram, pô, rolou um blackout, tá? Ninguém sabe o que é e tal. Não tem luz em vários estados, Paraná, São Paulo, não sei o quê. A gente assim, caramba, que coisa esquisita, né? Tá bom, né? Peguei o meu carro, vazio o estacionamento. Liguei o carro, as estações de rádio. Nenhuma funcionava. Manja filme de zumbi? Caraca. Aí a gente caçando, caramba, o que tá acontecendo? Aí achou uma. Aí era uma coisa meio... As regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, não sei onde, estão sem eletricidade. Não sabemos o que aconteceu, se foi um ataque, não sabemos. Que isso? Mas um vírus se espalhando, deixando as pessoas agressivas. o cara tava numa vibe que deixou a gente olhou um pro outro e falou... Pós-apocalíptico. Errou. Liga aí pra nossa família, vê o que tá acontecendo. Não tinha sinal no celular. Porque a antena tava sem energia. Aí peguei o carro e fomos na direção lá atravessar a cidade. Só que a cidade já tinha rolado, tudo que tinha pra rolar já tinha rolado. Então, uma cidade totalmente vazia, com umas barreiras abandonadas, né? Nenhuma luz. Chegou no pós-apocalíptico E já. aí, atravessando de carro num gás, e falei, olha, se passar alguém na frente, não sei se eu vou parar. Mas porque medo total, né? Então a gente foi no gás, tudo apagado, nada de celular, aquele rádio soltando as notícias totalmente enviesadas. Aí, na metade do caminho, passa um cara na frente, quase que bate o carro, tomei um baita susto. Quando a gente chegou a gente atravessou Consolação, Radial Leste, quando a gente chegou no Aricanduva, aí começou a voltar a eletricidade, aí a minha esposa falou com a minha mãe, estamos aqui, o que aconteceu? Aí a minha mãe explicou, mas não sei, tá tudo apagado. Aí meio que voltou, e aí nasceu ali o germinho da história, que eu fiquei, cara, imagina. Mas o que aconteceu? Eu não lembro. Lembra? Parece que deu uma pane, né, na usina. Tropeçaram no cabo da impressora. Era um bagulho muito louco, tinha política, tinha a água, época de seca, baixa o índice de água nos lugares. É muito complexo. Os caras vão, como falam, economizar a energia pra ter... É um bagulho muito louco. Um troço desse, cara, são várias coisas, né, meu? Um problema desse não é uma coisa só, entendeu? É um monte de coisa, é um conjunto. Grana, é um conjunto. Regiões subdesenvolvidas é assim mesmo. Lá no norte a gente não passou por isso. Lá a gente tem todo um controle. Óleo de baleia tinha bastante pra queimar. Os lampiões estavam todos acesos. Cara. Não afetou a gente. E aí plantou a sementinha, aí você começou a amadurecer a ideia. Porque ficou a questão, né? Uma história começa com uma pergunta normalmente. Ou com uma... E se, né? Fiquei, poxa, e se de repente, né, acabasse a eletricidade de São Paulo? A gente é viciado em eletricidade, você já percebeu isso? Cara, a gente é dependente, não é nem vício. Então, é uma coisa... não tem mais como. E aí fiquei pensando, poxa, como é que a cidade... Você não consegue sair da cidade, atravessar a cidade direito se você tá sem eletricidade. O metrô é o principal meio de transporte do centro da cidade. Então fiquei pensando, poxa, as pessoas iam ficar presas. Imagina pra você reencontrar a sua família que, sei lá, você mora no caso da Heloísa, né? A avó dela tava no Capão Redondo, ela tava na Paulista. Como é que ela ia fazer pra voltar? Nossa. Aí já dava ruim. Velho, acabou a energia, não tem hospital. Sim. Acabou, não tem hospital. Não tem farol, velho. Hospital. Não tem... Talvez não tenha nem água. O sistema prisional não para, porque não tem nem água, porque as bombas são elétricas. Comida apodrecendo. Tudo. Exato. Perdendo estoque, tudo que você tem de estoque. E o mais bacana dessa premissa, né, é que ele é muito próximo da gente, né? Se você parar pra pensar, é um apocalipse bem possível. Deixa eu bater na mesa aqui. É a mesma sociedade, não é outra sociedade. Não, exato, mas assim, não precisa vir, sei lá, se depender dos últimos 2 anos, talvez seja uma versão otimista do apocalipse que pode acontecer com a gente. Mas assim, sabe quando você fala, a gente não tá bem mais próximo, bem mais plausível, né? Como a gente fala de Jesus, assim, cenário pós-apocalíptico sempre tá na moda, né? Porque o dia que sai da moda que fudeu, né? Que morreu todo mundo e acabou o apocalipse. Mas enquanto de não chegar, ele vai estar na moda. Assim, vai ter aquele medo do apocalipse e de como ele vai vir, né? Nuclear, ou energia, ou vírus, vírus, ou qualquer outro... Quais são as suas chances de sobreviver a ele? Quem vai sobreviver das pessoas que você gosta? De que maneira? Quer dizer, como é que vai vir pra ver como é que vai? O que você tem que fazer? Essa maluquice. Então, isso que eu achei legal do cenário. Quer dizer, ele não precisou ir pro fantástico, nem pro improvável, nem pra magia ou pra qualquer outra coisa. Que é um cenário de ficção científica. Às vezes as pessoas acham que ficção científica é só avanço científico. Mas é uma mudança, né, no nível tecnológico. Isso é verdade. Isso é verdade. Já é um quadro em ficção científica? Claro, porque é uma ficção, né? Tá. Exato. Porque eu tô pegando uma questão científica pra construir uma história. Tem uma explicação do apagão. O dia que eu contar isso, acabou a história. Mas como eu ainda tô construindo a história, não vou contar o que aconteceu. Mas existe uma situação... Isso é a segunda temporada, né? Isso aí é a expansão que ele vai explicar pra gente. Faz parte. Esse é o fim,
Então O que eu achei também, além disso, além da premissa básica, e muito diferente, né? Quer dizer, apesar de ser verossímil, né? Eu acho, pelo menos, não é um tipo de premissa que você costuma ver, não um chavão, entendeu o que eu tô falando? Não é um negócio que, já vi algum, sei lá o que tem usa uma isso. originalidade, né? Não, demais. Sim. E outra, como o Rafa também trabalhou a questão da criação das gangues. Né? Isso que eu acho muito legal, assim, de você olhar e falar, gente, é o que a gente tá vivendo, cara. Sabe? É muito, assim, de conflito direita, esquerda, extremistas, entendeu? Tem uma gangue religiosa. Só começou em 2012. Então, não, exato. Eu fiz ditadura no ar em 2010. Eu tô com medo do que eu fiz em 2015, cara. Tava trabalhando com horror cósmico em 2015. Eu tô preocupado. Que você vai fazer a partir de agora. Presta a caneta, por favor. A caneta, por favor. Um papelzinho, por favor. Papelzinho. Um papelzinho. Rafa, 6 números, por favor. Não, mas é só pro negativo, cara. Eu posso dizer pra onde você não deve ir. Não, então calma aí. Fala 94 números, que aí os que sobrarem. Eu devo viajar de avião na próxima semana. Mas eu jogo tarô e a gente conversa depois. Então tá combinado. Isso, cara. A gente não joga em 2 jogadores, né? 3-6. A gente fez uma versão Pro 2. Ah, tem? A gente fez uma versão Pro 2, mas assim, o jogo foi feito por mais jogadores, né? Foi feito por mais jogadores. Ele fica mais legal em 6, em 5, Mesa cheia, em 4. então, é o ideal. Mesa cheia fica demais. Aí cara. brilha. Não, eu já fiz excelentes partidas com menos jogadores, né? Mas assim, poxa, fica mais legal com todo mundo, né, meu? Aquela interação, Claro. todo mundo ali, sabe, disputando cada recurso, aquela escassez e tal. Porque assim, ele brinca com a história da escassez. Cada item, né? Cada item começa a ser disputado por um monte de gente. Porque o que acontece? Vou pegar aqui, né? Que basicamente assim, né? Tem os itens aqui que a gente vira no meio da mesa, que tem, por exemplo, pessoas, né? Que você vai recrutar para sua gangue. Aí tem as armas né, improvisadas que você pode encontrar ali no meio do caminho. Tem os alimentos, né? Que também podem ser localizados. E o... Cadê Tá no outro deck. Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que tá na... Eu botei aqui bonitinho. Tá na... E aí o que A acontece? arte das cartas dele. Não, essa tá Tiagão, demais, Palma e Abel. Pelo Os amor caras de Deus, estavam na pessoal. maldade. Isso. Mandou bem demais, velho. Então, Eu tô aqui, fazendo por com o Thiago Palma. O Abel fez ditadura no ar comigo. E o Thiago e esse apagão. E o Thiago Palma fez 2 histórias, estamos indo pra terceira, sobre lutadores do UFC, histórias oficiais do UFC. Ah, Então a gente já fez do Charles do Bronx, porra. Puta fez do história. Glover Teixeira. Tá legal A pra gente tá caramba fazendo pros que também. estão disputando agora, saca? O defendendo Sim. o título. E a próxima, nem sei se eu poderia falar, mas é a Amanda Nunes. Amanda, não. Caramba. Que vai dar a volta por cima agora. É gigante, eu sou fã dela. Cara. Nossa, ela é monstro. E pude né? entrevistá-los, foi muito legal. Assim. Essa última luta dela não entendi. Não saiu muito. Ela tinha tido Covid e achou que tinha se recuperado. E Covid é traiçoeiro, cara. Ele, às vezes, fica umas sequelas ainda que a gente não tá entendendo o que tá rolando. Perda de memória, acho que é uma das mais bizarras. Assim. Nossa. Eu devo ter pego que eu não Qual lembro de foram os nada. teus? Eu nunca peguei que eu Nunca saiba. pegou, né? Eu não peguei Mas também. a minha memória tá uma porcaria. Deve ter pego. Eu entendeu? peguei acho sem que- sair de casa no Cara, isolamento será que total. você não pegou e já esqueceu? Porque Às vezes é isso. Você que pegou. Às vezes é isso. O que você ia falar? Não, é Gustavo, que tá assim, vendo aí? só pra... Assim, você pega aqui, né, o líder, né, de cada Tá. gangue. Esse aqui é os macacos urbanos, né? Recebe aqui o alfa. Tem 2, você escolhe qual que você vai jogar. E você também recebe essa cartinha aqui. Meu, isso aqui eu achei muito legal, porque assim, com uma carta só, né? Isso aqui foi inspirado no Vampiro à Máscara, né? Naquela estética de como apresentar a gangue. Sim. Porque assim, a ideia de criar o jogo é apresentar os quadrinhos e o cenário de modo geral pro público que não conhece o Apagão, que vale a pena conhecer. As histórias são muito legais. Quem gosta de quadrinho alternativo, eu gosto muito. Eu, inclusive, até prefiro, tá? Quadrinho que eles chamam de alternativo, né? Nacional, isso, aquilo. Sim. Do que, sei lá, alguma coisa, sabe? Já mais batido do mesmo, aí. que você vê e fala, pô, de Sim. novo, cara. Vai, sabe? Você tá lá, você sabe até o... Sabe? Você sabe a virada que o cara vai dar pra sair, né? Velho. É, Você sabe que não vai dar nada, ninguém vai morrer, não tem... Sabe? Então, agora, E essa criação alternativa te surprende muito, né, mais. cara? Não, Os baita caras qualidade, realmente, meu Deus do céu. pensam Não, fora da caixinha. né? Putz grilo. Não, ainda mais o Rafa. Não, sou fã demais, cara, do material dele. Faz assim que eu não sei o que cara fazer. Não, Obrigado, gente, obrigado. não, tô falando sério. Olha, a trilogia do Call of Cthulhu, né, do Rei Amarelo, né, Demônios de Goetia, e depois do Cthulhu, meu, Rei Amarelo. é brilhante, velho. É um negócio que podia fazer um sucesso em qualquer lugar do mundo.
Você entendeu? Mas tá fazendo sucesso aqui. É o best-seller aqui. Cara, mas vai chegar, velho. Eu tenho certeza que vai ser traduzido. Eu não tô exagerando. É demais. Até se você puder colocar aqui no vídeo, passa os nomes aí, Rafa. É o Despertar de Cthulhu. Call of Cthulhu? Consegue achar, porque, Rafa, pra porque gente? quadrinho, Pra gente ter uma quadrinho imagenzinha. no universo do Lovecraft, mas com várias histórias e se passam em épocas e lugares diferentes. Sim. Então, por exemplo, tem uma história, sei lá, que é no Brasil, tem outra que é no Velho Oeste americano, você entendeu? E outro, sei lá, na Amazônia, sabe? Então, isso é riquíssimo. Isso é chamado uma pra qualidade, Cthulhu, é isso? uma Não, qualidade Despertar de O Cthulhu. Despertar de Cthulhu. Não, entre os mais vendidos da Amazon, o pessoal que acompanha quadrinhos sabe que essa indicação é quente, não é? Foi um quadrinho que mudou. O terror nacional sempre foi importante aqui, principalmente de quadrinhos, né? Tem uma história bem... Pra quem conhece, tem uma história muito, muito marcante, nos anos 50, anos 80. E com a trilogia de horror cósmico que a gente fez, meio que deu uma reaquecida no terror nacional nos quadrinhos. Muita gente do cenário independente começou a produzir, saca? Ficou um tempão sem nada de terror, né? Não sei se vocês acompanham, mas assim, você tinha, sei lá, assim, Teve a Calafrio, né? Teve a Calafrio, que era uma revista clássica. Exato. Não, mas assim, pra você ir atrás de quadrinho de terror, tinha que pegar, cara, Gringo, né? coisa da década de 70, entendeu? Que foi revista Cripta, Manda. aquelas coisas, sabe? Super difícil de achar. Olha aí. Então, esse é um dos melhores, né? Aí Tá tem meio o- pixelada a imagem aí, mas É, é arte do João Pirola. É que assim, é tudo branco, preto e mais uma cor. Isso. Né? Então, esse aí é branco, preto e verde. Aí tem o branco, o E rei amarelo. O livro inteiro é assim. É, exato. E aí tem o Duotone, amarelo. que fala. Hã? Chama duotone, quando você trabalha duas É, cores. Tem Aí aquela tem pegada o- do cara que tá com o livro que parece rei que ele tem um amarelo. livro que só ele tem, né? Que é um livro meio secreto. Não tem um negócio meio assim? Dá uma sensação de que tem alguma coisa diferente ali. Como alguns autores usaram as cores para mostrar a presença das entidades, as paradas, então a cor acaba incomodando, ela aparece e o cara já fala, ih, tá tudo em preto e branco, aí vai surgindo aquela cor, tem um objeto, o que é esse Não, objeto? é porque assim, Tem o uma sacada, o sabe? quadrinho tem alguns recursos que outras mídias não têm. Hum. Você entendeu? Por exemplo, um livro não tem essa mídia, um filme, você entende? Sim, sim. Mas ali, mas é que tal, o roteirista, o ilustrador, o colorista, saber usar isso com maestria é outra conversa. Você entendeu o que eu tô falando? Então, assim, isso olha, pra quem eu conheço, eu indico, pra quem gosta de terror, porque é legal demais. É legal Ele demais. consegue guiar o seu olho, né? Pra uma imagem que Não, só ele ele te joga, quer. ele te de um ângulo suga específico, pra dentro, cara. É absurdo. É legal demais. É um legal quadrinho que ganhou demais. muitos prêmios, então, assim, é realmente um best-seller. É o título mais vendido da Drax, são esses três aí. É a nossa Ana Júlia, o nosso Creep. Repete de novo os três pra gente. Chama O Rei Amarelo em Quadrinhos, Tá. que é sobre um livro que quem lê esse livro enlouquece. E esse livro é sobre... Não existe esse livro, né? Ele é fictício. Ah, Mas ele é uma peça de teatro. É que se você lê o primeiro ato, chega no segundo ato, normalmente sua cabeça já... Você não chega no terceiro. Exato. tá. E aí é interessante que cada autor pegou um aspecto diferente. O cara fez um livro caixa, que era o Enlouquecia. Cada um fez uma coisa diferente. São quadrinhos bem cômodos mesmo. Mas eu não entendi, são vários autores? São vários 8 autores. histórias cada volume. 8 histórias do mesmo universo. Isso. Então o primeiro é esse, O Rei Amarelo, que o tema é Eu acho que seu loucura. microfone tá. Oi. Não tá funcionando mesmo o microfone? Eu acho que a hora que você batia aqui, o seu cabo desconectou alguma coisa. Testa aí. Oi. Aí voltou. Foi. Agora voltou. Desculpa, onde a gente tava? Perdão. Tava explicando os Os três Isso. mais vendidos, mais premiados. O Rei Exato. Amarelo, que são as 8 histórias. que é sobre loucura, né? Depois fez sucesso. A ideia era lançar o Rei Amarelo. Surgiu essa ideia, a gente começou, eu e o Eric, vamos pôr uma cor, por causa do True Detective. Caramba. O livro O Rei Amarelo é citado no True Detective. Eu falei, cara, que livro é esse? Fui ler, achei incrível. É meio que a origem do estilo de contar histórias do Lovecraft. Isso que eu ia falar, é a pegada do Cthulhu dos ritualistas dele, que quanto mais eles vão se aproximando do Cthulhu, dos rituais e das coisas, eles enlouquecem. Fica maluco, né? O cara que meio que cria esse conceito é esse cara, chama Robert Chambers. O livro chama O Rei Amarelo, tem várias histórias também. São contos, né? Aí depois falei, pô, vamos fazer uma trilogia, vamos fazer um segundo livro. A ideia era fazer um monte, né? Aham. Vamos fazer um segundo livro. Aí a gente, falei, vou fazer do Lovecraft, aí a gente faz verde. Aí a gente pegou as mitologias, os mitos, né, dos monstros lá do Lovecraft e fez histórias. A gente sempre tem que trazer as histórias pro Brasil ou dar um ponto de vista de um autor brasileiro. Já é meio que o estilo da Draco. E aí é aquela coisa
como é que eu vou dizer, do desespero. Os monstros Lovecraftianos têm muito a ver com água, né? Então essas histórias naturalmente têm alguma coisa com água, alguma coisa sobre sentimento. Elementos que a gente não consegue compreender, né? Que foge da capacidade da nossa mente, né? A cor que caiu do céu. Sim, os negócios muito maluco aquilo. Não faz muito sentido, né? O horror cósmico, ele é um pouco existencialista, né? Ele bate um pouco na parte filosófica da coisa e tal. E o terceiro, né? Que a gente fala, vamos fechar numa trilogia que eu acho que dá a pessoa consegue colecionar e tal. Demônios da Goetia. Qual que foi a pira? Nessas pesquisas eu descobri que a origem dessas, vamos dizer assim, desse bestiário todo vinha meio que dos grimórios de invocação de demônios, de daimons, né? Da Idade Média, daquele período ali. E um deles é a Clavícula de Salomão, que é um livro de verdade, que existe. Você consegue comprar hoje a Clavícula de Salomão para você fazer suas invocações em casa. Se você gosta... é legal. Eu não recomendo, eu não recomendo, é meio embaçado ali, né, tal. E aí a gente fez as histórias inspiradas naquele livro. Então a gente meio que voltou para antes do Rei Amarelo e meio que fez uma referência ao que era original daquilo tudo. Então o livro mais original, na minha visão, é o Demônios da Goetia. E aí a gente faz body horror, né? Horror cósmico com um pouco de body horror, que é um tipo de horror que o seu corpo se deforma e causa um estranhamento. Por conta disso, tem o David Cronenberg, tem uns caras que trabalham isso, o Clive Barker. Eu achei que o terceiro você ia puxar pra uma terceira cor, pô. Porque tem um amarelo, vermelho. Verde... Tá, Demônios da Goetia é vermelho. Os demônios... Tá. A gente costuma chamar das cores do reggae, ou panafricanismo, ou a trilogia do semáforo. Tá. Quando a gente tá trabalhando, a gente tava no trilogia final do livro, a gente falava, semáforo, desce uma trilogia do semáforo pro rapaz aqui. É muito boa, essa é muito boa. Não, mas o que é bacana é o seguinte... Peck Jamaica. Quem estuda cores, design, essas coisas, cada cor tem um significado. Tem uma, Sim, claro, tem uma temperatura, né? E tá associado a sentimentos, e a ideias e a filosofias. E as histórias que foram desenvolvidas respeitaram isso. Então você tá no amarelo, você vai ver as histórias do amarelo, e assim por diante. É uma construção, olha, é riquíssimo. Sério. Maravilhoso. Não é porque eu sou fã, não. É porque eu sou fã por causa disso. É legal demais. É muito legal mesmo. A gente tem uma pergunta que a Cris Paiva mandou pra gente, a madrinha aqui do canal. Opa. Vamos ver o que ela mandou pra gente aqui. Fala, Cris. Fala, galera do Contrapartida. Oi, Gustavo. Oi, Rafael. Prazer estar aqui falando com vocês. Eu queria saber mais sobre o universo Apagão. Quais são as outras maneiras de consumir a história? Quais são os outros produtos que tem? Outros produtos. Então, a ideia do Apagão, logo no começo, quando a gente fez o primeiro volume, é que ele fosse transmídia. Tá. Então, junto com o quadrinho, já nasceram algumas ideias e algumas propostas, né? Então, acho que a maior delas é o audiojogo, né? Que a gente fez junto com a Rede Geek. Nossa, esse audiojogo, meu. Que é uma doideira, assim. É um negócio que mistura livro-jogo, né? Que você tem que escolher o final, aquela coisa toda, com tem aquela podcast. parada de RPG. A sua decisão influencia o final da história. Exatamente. Que a gente saiba, foi o primeiro do mundo que fez isso. Tá, acho que temos aqui, não temos, Rafa, pra jogar o o que acontece? Tem a narração do Briggs, tá? Guilherme Briggs. Guilherme Briggs. Super-Homem, Mickey, Pato Donald, Freakazoid. E tudo nasceu do Mad Max, cara. A gente viu a narração dele do Mad Max. Mad Max. Eu quero essa narração. Vamos ver. Nomes Solta. Putz, vocês têm aí? Se liga. Cadê? Vai entrar em... E a trilha sonora é original também, depois fala. Escravos da rotina, dos nossos empregos miseráveis, das relações superficiais e das nossas paixões mesquinhas. Nenhum de nós pensava o quanto a energia elétrica era importante. Milhões de brasileiros no escuro. O apagão de energia elétrica falha no sistema. Em São Paulo, manifestantes que protestavam entraram nas manifestações dessa e atingiu os estados. Eles lançaram rojões contra a guarda municipal. para tentar dispersar as pessoas. Talvez tudo isso seja muito para sua cabeça, eu sei. Mas eu vou te contar a história de alguém que é muito importante hoje, nessas noites sem fim. Eu vou te contar como foi o primeiro dia do apagão para Heloísa. Agora, o que Heloísa e nenhum de nós sabíamos é o quanto as escolhas que tomamos no primeiro dia do blackout seriam impactantes em nossas vidas e nas vidas das pessoas que amamos.
mas vou deixar que você tire suas próprias conclusões. A gente tem uma batalha pra vencer e o luto pode esperar. E já tá disponível, né? Quem quiser ouvir, isso já saiu, já rolou, né? Quais plataformas as pessoas... Você encontra no Spotify, encontra no YouTube. E aí como é que funciona? São quantos áudios? São 200 áudios, aí a pessoa fala, pula pro 78, é tipo isso no jogo? No caso desse, foi a primeira vez que a gente fez, a gente tava experimentando até porque a linguagem em si do podcast não estava acostumada com isso, então a gente fez 2 opções. Então sempre você tinha 2 opções, escolhia A ou B. O A ia para um lado, ela tava num dilema, a Heloísa, né? Ou ela... Rolou o blackout, era o primeiro dia do blackout, a ideia era essa. Quando eles me procuraram, eu quero fazer uma história, eu falei, poxa, vamos falar de uma coisa que eu não tenho como contar na HQ ainda e que complementa. A ideia de ter transmídia e não cross-mídia é isso. Tá. Cross-mídia é a mesma história em várias mídias diferentes. O transmídia são histórias diferentes que se complementam. Então o quadrinho conta uma coisa, o jogo contra outra. Então vai tem uma gangue que só tem no jogo, o universo, né? Isso, e vai completando o universo. É um universo expandido, de certa forma, né? E dentro do que é possível fazer isso no Brasil. Né? Então, começou com o quadrinho, aí veio esse audiojogo, que tem a Heloísa, que ela tem um dilema, né? Ou ela ajuda a avó dela, que tá faltando insulina lá no Capão Redondo, ou a namorada dela, que tá presa no elevador do hospital onde a namorada trabalha. Então, fica esse dilema, e você tem amigos que vão ajudando e tal. Foi patrocinado pela ASUS, projeto gigante da Rede Geek. Porra, que legal. Várias vozes legais, assim, foi bem massa. Dá pra ver que a produção, a qualidade cara, foi mais de 60 pessoas fazer o áudio, cara. Foi demais, cara. Foi um baita investimento. E aí a gente criou um formato, a gente já fez uma segunda história que é o Olho de Vidro, que é um cyberpunk, mas aí com finais mais complexos, porque a gente já viu que dava pra brincar, né? Então, acho que o Apagão tem 16 episódios, alguma coisa assim. 16 episódios de quanto tempo? De meia hora, mais ou menos. Meia hora, 16 episódios, e aí, de acordo com o que o cara escolheu, muda esse tempo? E aí no final, no último episódio, você meio que... Quais você escolheu mais, A ou B, aí você vê um final diferente. Você meio que soma ali. Já nesse que a gente tá fazendo agora, né, que só falta lançar, que saiu um quadrinho também, já não é assim. Você tá ouvindo, escolheu o B, você pode morrer, você pode... Mas porque a gente desenvolveu, percebeu que as pessoas se acostumaram, né? É uma coisa de aos pouquinhos. Dá pra fazer um mais complexo depois, talvez criar um aplicativo. Então há uma possibilidade aí de brincar com isso gigante. Tem um algoritmo aí, né, da parada pra você... Você tem que fazer um fluxograma. Você escreve com um fluxograma junto, né? É meio maluco de fazer. E o Apagão eu tive 1 mês pra escrever. O Olho de Vidro eu tive 2 semanas, que foi entre o Natal e no meu aniversário, que é 19 de dezembro, até o Ano Novo, que eu escrevi o Olho de Vidro. Foi uma doideira. Esse tem... João Gordo nas vozes, Mel Lisboa, o Taíde faz o personagem principal. Caramba. Então, pode chamar a gente pro próximo, né, Osmar? Pode. Quem se conhece já dá pra brincar. Legal. Pô, e isso gera uma treta da galera, como foi o final do Osmar, como que foi o meu final, que você é mais psicopata do que eu. Chegou como, né? E é legal que o personagem principal do Olho de Vidro, ele é um trickster, né? Ele é um trapaceiro, né? Ele é o Bidu é como se fosse um guia de uma cidade nova, né? Rola um futuro pós-apocalíptico de outro jeito, né? Não pós-apocalíptico, um futuro desastroso para a sociedade, mas bom tecnologicamente. E o Bidu é meio que o guia das coisas erradas que dá para fazer em Nova Sampa, que é uma cidade que surgiu ali na fronteira. Nova Sampa? Que fica na fronteira onde ficava Minas e Bahia, né? Uma nova cidade. O Brasil se divide em 2. O sul todinho é como se fosse uma distopia ali, é bem cyberpunk mesmo, bem urbano, bem decadente. Todo mundo tem que trabalhar para os aplicativos. Você tem um olho biônico que te diz pro aplicativo se você pode trabalhar ou não. Então você não dá para dar migué. O negócio te entrega. Então você trabalha até a exaustão, que ele indica que você tá exausto e não precisa trabalhar mais. Pode descansar por 20 minutos. E você tá sempre devendo, porque você nasce e instala um olho, você já tá devendo o valor do olho. Então esse é o universo do Olho de Vidro. Companhias multinacionais. A parte norte já é meio sustentável, então vende água, alimentação, tal pro resto do mundo. E eles vivem na fronteira ali, a história é ali. E o Bidu é o guia turístico do que tem de errado pra fazer em Nova Sampa. É um trambiqueiro, dá golpe em todo mundo, todo lugar. Então, olha que interessante, é um personagem que eu posso fazer ele fazer coisas erradas. Então ele pode, às vezes, tentar engambelar. Faz parte da interpretação do personagem, né? De quem tá seguindo a história. Muito louco. Quantas horas de áudio foi gravado? Tem noção? Se fosse juntar tudo? Foram muitos dias. O do Apagão foi bem longo, até porque a gente tinha pouca experiência. E do Olho de Vidro é gigante. Pra vocês terem uma ideia, tinha terminado a história, os caras já estavam gravando metade. Aí eu liguei pro Tato e falei, cara, tive uma ideia. Eu quero contar uma história fechada do nada no meio de uns episódios.
Uma história gigante de 40 minutos, tipo como se fosse um filler de série. Adoro filler de série. Normalmente são os melhores episódios. É, isso que eu ia falar. Tem as séries que os episódios são histórias fechadas. É uma história de... É um thriller policial que surge no meio do negócio. Pá! Aí o cara que tá ali meio que ouvindo, fala, como assim? Do nada, né? E meio que redireciona tudo e dá um outro sentido pra um determinado final que vai rolar lá na frente. Na última parte você escolhe vários finais, mas... Tem finais que podem acontecer. Pô, deve ser um fluxograma imenso, né? Então, que ele deve ter são muitas horas. as ramificações. A escolha no final. O cara escuta o episódio inteiro e tem uma escolha no final. Isso. E como é que ele vai pra escolha rola dele? na metade, não, são vários episódios. Tipo assim, a fase 1, aí você tem algumas escolhas. Fase 2. E você escolhe como? Você ouve. Eu vou ouvir no final ele vai te chamar pra regra, né? Tá. Vai te dizer, olha, se você quer fazer tal coisa, ouça o episódio 2A. Se você quer fazer tal coisa, a gente queria 2B saber. E outra coisa 2C. Os números dos episódios. Isso. O cara vai roubando, né? Vai anotando, fui pro 2A, mas... Todo mundo escuta tudo, galera. Isso. Mas no livro-jogo a gente também faz isso. Lógico, você vê tudo. Rouba, não joga, tá louco. Você já assistiu aquele Bandersnatch da Netflix? Foi uma das influências pra esse segundo foi o Você quer Bandersnatch. fazer todas. Só que lá ainda tem umas Se eu tivesse umas trapacinhas lá, né? Pra acessar cenas que você não... Tem que procurar o manual E as coisas têm consequências. As escolhas ruins que você faz quando você volta tem consequências. Mas o Bandersnatch, ele meio que é um aplicativo, de certa forma, dentro do Netflix, né? É quase um jogo, né? Ele é um jogo. Não é só uma escolha, ele é um jogo. Exato, as coisas têm consequências. Tem. Nesse também tem. Tanto que se você faz uma certa escolha, tem um caminho que muda lá na frente, mas... Não é tipo um você decide. Nós vamos chegar lá. Eu acho que o caminho é esse. O caminho Tem as gangues também lá, não? Ou as gangues é uma coisa só do jogo? Entre o lobo e o cão, é uma expressão que eu encontrei na internet, aleatoriamente, que é sobre anoitecer. Que está entre o lobo e o cão. Que é a noite e o dia. E aí, é meio que uma história sobre a origem de tudo isso. Então, a Heloísa ainda não faz parte de gangue nenhuma. Meio que termina no momento em que ela vai começar nessa história aqui. Tá. Entendi. Que aí é a origem da gangue dela, que são as Dandaras. Se você quiser conhecer toda a história, você tem que ler o quadrinho, você tem que ouvir o áudio e jogar o jogo. Então, até aproveitando o gancho aí, como que a gente apresentou... Porque eu acho bacana o seguinte, você ter o produto, ele ser independente. Você entendeu? Você não precisa necessariamente ter... claro, é complementar, mas ele tem que ser independente. Então, assim, aqui nessas duas cartinhas da gangue, o pessoal vai receber aqui a carta do líder, né, do alpha, que o pessoal vai usar para jogar, né? Aqui tem as regras do jogo. Isso aqui é uma carta de flavor. Então tem o símbolo da gangue. Aqui uma frase dita pelo líder da gangue. Mostra pra câmera aqui, ó. Essa câmera aqui. Aqui um resumo. Quer que eu mostre quando você fala? Um resumo, né, da gangue. Não vai dar pra ler, mas só pra te ver a estrutura da carta mesmo. Um resumo, né, da gangue, da filosofia, aspectos políticos, sociais, psicológicos, filosóficos, por aí vai. E do lado contrário, tem a arma predileta da gangue, o símbolo dela, né, do picho que ela faz, e como ela vê as outras gangues. Então, quer dizer, e todas as gangues têm isso, uma falando da outra. Então, só de você ler essa única carta, você já consegue imaginar, de modo geral, como é que se dá a inter-relação entre os personagens. Elas têm skills próprias. Por exemplo, tem uma gangue que é mais corpo a corpo, uma gangue mais... Não, uma gangue usa mais essa artimanha, não? Não, é uma questão mais de flavor. Então, por exemplo, uma gangue vê a sua de uma outra maneira, a sua gangue vê a outra de outra maneira. Entendeu? Uma diplomacia, uma politicagem. É um ponto de vista. Então, por exemplo, os macacos urbanos veem os Guardiões da Moral de um jeito. Que é uma gangue, são tipo uns vilões. Meio fundamentalista. Aí tem uma outra gangue que é um fundamentalista religioso. Os macacos urbanos vê de outro jeito. Mas o fundamentalista religioso vê o Guardiões da Moral de outro, entendeu? Então, até porque muda a percepção política, social e tal. Que é um negócio um pouco da Camarilla que você estava falando, da isso, lá exato, do Vampire. Né? Que assim, fatalmente, você quando você vai jogar Vampiro, cara, você não escolhe o clã. É o clã que te escolhe, entendeu? Você bate e fala, meu, é esse, sabe? É isso aqui que eu vou jogar. Claro, depois, com mais tempo, então, você vai navegando por outros, né? Mas sempre tem um que vai te fisgar primeiro. Vai te fisgar primeiro. E aqui, eu senti a mesma coisa. Né? Você vê uma gangue, você vê outra, vê como ela pensa, os valores, os líderes, como é que é apresentado, isso, aquilo. E achei muito legal como o Rafa consegue encontrar na sociedade e tirar a essência de cada um e daí construir toda uma narrativa. Que vai falar dos valores, vai falar do a gente separa bem no manual, por exemplo, as gangues que são, vamos chamar assim, heróicas, que querem construir alguma coisa, das mais destrutivas e das meio neutras, né? Então,
Dá pra ver ali. Tem essa ambientalização do universo no jogo muito clara, né? Assim, pra jogar, a pessoa não precisa, né? Ela consegue jogar um jogo, isso aqui, pra você pegar isso, buscar ponto de vitória. Mas ele permite você conhecer um pouco mais, e aí... Uma imersão. Não, poxa, assim, a galera que apoiou no financiamento coletivo, fatalmente foi atrás dos quadrinhos depois, e curtiu pra caramba e tal. Então, nesse aspecto, eu achei que foi bem sucedido. Porque parte da missão, né, de fazer o jogo era também divulgar o material por ter muita qualidade, né? De chegar porque assim, eventualmente a pessoa não vai, sei lá, não conhece o quadrinho, não tem acesso, nunca ouviu falar. E pela história não se repetir, é sempre legal. Então, por exemplo, tem gente que só ouviu o audiodrama. Tem gente que me encontra, você é o Rafael do audiojogo, tal, não sei o quê. Aí eu falo, sabia que tem um quadrinho? Um quadrinho. Aí a pessoa olha o quadrinho, caramba, não sei o quê e tal. E o jogo agora vai ser assim também, né? Vai ser assim também. Um alimenta o outro, um abre porta pro outro, né? Sem desgastar, só acrescentando. Tem uma trilha sonora também que eu não posso deixar de citar, que é de uma banda chamada Solomon Death, que basicamente é um synth, né? Um synth pop ali. É difícil chamar pop aquilo, né? Mas ali meio denso, meio pós-punk, que faz toda a trilha sonora do primeiro quadrinho do Apagão de Fôlego, né? O Cidade Sem Lei. Tem até um trecho da história que é narrado e tal, que tem um antipastor, vamos dizer assim, né? Que o cara prega... Ele deturpou o Velho Testamento e veio que vê Deus como um Deus de ira. Então, num mundo que só sobrou violência, esse é o único Deus que importa. Ele carrega muito isso, né? Tipo, fé e ódio incondicionais. Então, um negócio bem pesadão. Não tem nada a ver com as religiões das pessoas. É uma deturpação, né? É uma seita. São os clérigos do RPG que diz clérigos de tudo quanto é tipo de Deus, com todas as filosofias, né? Depende. E depois de uma coisa dessa, de 3 meses sem eletricidade, as pessoas vão enlouquecer. Vão surgir essas coisas. Lógico. Então tem... Por isso que há uma preocupação no manual de colocar, olha, isso aqui é ficção. É brincadeira, pessoal. Isso aqui são vilões. Pelo amor de Deus. Né? Isso aqui não tem nada a ver com a tua crença, com o teu rolê. Os heróis até podem ter. A gente tem uma preocupação de mostrar uma coisa ali de que é construir a sociedade igualitária, antifascista e tudo mais. Agora, já nos vilões é um outro... Eles carregam tudo de ruim que tem na gente amplificado, né? Que todos nós temos os nossos lados. Gente, o papo foi muito bacana aqui com o Rafael e com o Gustavo. A gente queria agradecer a presença de vocês. Vocês têm um último recado pra dar? Divulgar alguma última coisa que não foi falada aqui no programa? Faltou falar alguma coisa, Gustavo? Manda ver. Faltou falar muita coisa. A gente tem que chamar o Rafael de novo. Com certeza. É muita coisa pra falar. Eu gosto muito do material dele. Acho que vale a pena falar, Gustavo, do seu trampo, de como você construiu ali a dinâmica do jogo em si. Como que do universo virou como é que um board joga? game? Qual que é a sacada? Cara, é que assim, basicamente, rapidamente, né? Você tem aqui os personagens e tal, e você vira as cartas de recurso, né? Que basicamente são alimentos, fonte de energia elétrica, armas improvisadas, né? As armas de fogo já extinguiram e pessoas da gangue. Aí você pega a carta e você coloca em cima de qual recurso você quer disputar. Né? Isso aqui dá pontos de vitória e isso aqui ajuda a conseguir os pontos de vitória. Basicamente é isso. Aí você põe aqui que você tá... Aí outro jogador vai fazer a mesma coisa. Mas como a gente está em 6, não tem recurso para todo mundo. Então vai gerar essa escassez, então fatalmente vai ter essa sobreposição, né? Isso aqui que vai definir os combates, né? E aí a partir disso que tem os combates. Aí tem as várias fases, tal. Você pode chamar o picho, né? Que é aumentar a aposta, né? Você coloca um ali e tal, a pessoa pode desistir ou não, tal. E aí você vai usar as cartas de pessoas e armas, né? Para tentar ganhar os combates, né? Isso é muito bacana, porque tem aquilo, se você fugir, né? Você pode trocar a sua mão. Sim. Né? Então, às vezes, você, sabendo que você vai perder, você não tá com uma mão muito legal, a melhor coisa que você faz é fugir para você se preparar para talvez seja melhor. Você entrar em combate. Tem gameplay no YouTube? Tem. Inclusive, tem até o QR Code na caixa. Olha só, tecnologia. Technology. Clicando aí, o pessoal consegue você clica bem aqui, ó, pessoal. Clica aqui. Você faz aqui. Isso aí vai pro vídeo que ensina todas as regras, né? Maravilha. E a editora Draco nessa história? Draco do Rafael. Falou a editora Draco no programa inteiro. Todo esse material todo esse material, toda essa arte, aqueles tudo que você falou. Tudo de quadrinhos foi a editora Draco. E aí você entrou junto e fez a parada do board game. Isso. É uma parceria nossa. A gente entrou com o universo e o Gustavo com o jogo. Maravilha. Ó, o Instagram da editora é @fanboxbr, que o Gustavo veio representar. E o do Rafael é @Rafael com PH Fernandes com 2 S's. Tem @ da Graco pra divulgar também? @editora Draco com C. @editora Draco com C.
Esse foi o nosso programa Contrapartida de hoje. A gente conheceu todas as 3 vertentes do apagão, acho que estão hoje em dia, né? Que se duvidar vai sair o filme, vai sair a série. Tem mais ainda. Um quadrinho novo vai sair esse ano. Tem moletom, tem skate, tem skate. Pra você ter o skate, você tem que ler 2 quadrinhos desses pra você entender a história do skate. Não, playmat, pôster, mapa da cidade. Tem um complicado. monte de... O moletom tem que ganhar 2 partidas do jogo pra poder entender o moletom. Usem e abusem do universo apagão à vontade. Maravilha. A gente quer agradecer também aos nossos patrocinadores aqui. Primeiramente, a One Studios, onde a gente grava o canal Contrapartida. Que estrutura. Um complexo incrível de vários estúdios com muita tecnologia para vocês fazerem o seu canal no YouTube, sua plataforma de jogos, enfim, qualquer ideia que vocês queiram ter. Também a editora Devir, a editora Precisamente Jogos, a MipoBR Jogos de Tabuleiro, a Vem Pra Mesa também de Jogos de Tabuleiro, a Best Market Distribuidora, a New Order, que é editora de RPG, a Fanbox, que também é editora de jogos de tabuleiro, e a Bodogami, que é um espaço incrível aqui na Liberdade, aqui em São Paulo, que vocês podem jogar jogos de tabuleiro, alugar também e também comprar, além de comer e beber, com uma galera muito bacana que tá sempre lá na Bodogami jogando. Não esqueça de seguir o Contrapartida nas redes sociais, @Contrapartida no YouTube, canal Contrapartida, @Contrapartida no Instagram, canal Contrapartida no YouTube. Eu sou o Osmar Campbell, @Osmar Campbell com 2 L's. Esse aqui é Fabiano Cabreira, @Fabiano Cabreira. Sem L's. Do jeito que escreve mesmo. Beleza? Obrigado, galera. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu turma.